Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus. Fala aí de onde você é. Tá falando de onde? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Vamos falar aqui da palavra de Deus. Gente, o ano tá passando tão rápido. Eu tinha aberto aqui em maio. A gente já tá em junho. Passa muito rápido mesmo. Tá passando tudo muito rápido. Você percebe que as 24 horas de 10 anos atrás não parecem ser as 24 horas de agora? De tão rápido que tá passando. O que antes você fazia numa manhã, você faz num dia inteiro. Sem exagero, gente. Sem exagero. É tanta coisa, a gente se ocupa tanto. E olha que eu não sou de ficar muito em celular, não, hein? Quando eu pego meu celular, tem 900 e tantas mensagens de WhatsApp, entendeu? E imagina. E o tema hoje é servir de coração. A gente vai ler Gálatas 5, do 13 ao 18. Gente, eu tô super feliz hoje. Ontem, olha que interessante, ontem tinha uma irmã lá da igreja que era doida para vir aqui no sítio. E aí eu fui chamei ela para vir tomar um café. Ela falou que só vinha, que queria vir com uma outra irmã lá. Aí eu chamei as duas, aí a outra ouviu, eu chamei também. Por fim, fiquei assim receosa, que a igreja é pequena, chamei as irmãs todas para tomar um chá e falei, eu não vou dar conta de suprir tudo sozinha, mas cada uma leva alguma coisinha, quem puder, e vamos fazer. E aí no decorrer do dia, eu fazendo aqui as coisas, fiz uma pastinha, fiz um bolo, uma torta salgada, aí elas, nossa, foi um banquete. E aí, café, chá. E aí, menino, vieram 12 mulheres, seus filhos, foi uma bênção. E no decorrer do dia, Deus foi me dando a estratégia, tipo, para fazer uma lembrancinha, né? Eu até sobrou aqui do papel, eu fiz isso aqui, botei um óleo ungido, que eu tinha bastante óleo ungido aqui. Aí botei óleo ungido, botei num saquinho, que é um saquinho que eu já tinha aqui. E com aquele zipzinho, né? E ficou legal. E Deus tinha me falado assim, vê um vídeo, ao invés de você pregar um vídeo de uma pregação assim forte para mulheres e tudo. E eu achei, né, da pastora Thalita, um vídeo de 20 e poucos minutos. Nossa, foi uma benção. A gente fez um ato profético, foi uma benção. Já já eu posto o vídeo aí. Então, assim, a gente precisa servir de coração mesmo. E a gente precisa entender a nossa identidade, que foi o tema aqui. Então, vamos ler Gálatas 5, do 13 ao 18. São só 5 versículos. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nossa, fiquei emocionada porque eu estava falando, testemunhando aqui das meninas que ter aberto mão de tudo que eu abri lá no Rio e ter vindo morar no sítio da minha sogra por ordem de Deus, que desde 2020 ele tinha falado comigo e com meu esposo, individualmente, mas no mesmo dia, Deus falou comigo lá no meu quarto e com ele lá na sala, que nós iríamos morar num sítio em 2020.
Só que a gente não tinha a mínima possibilidade de... A gente pensa que é comprar um sítio, essas coisas todas. Mas Deus providenciou de outra maneira. Mas não é fácil a gente morrer para as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Morrer para a nossa carne. Então, de vez em quando, diante das circunstâncias, não sei o que é isso aqui, eu começo a pensar. A minha carne começa assim a gritar no sentido assim da obediência. São muitas propostas de trabalho. Deus me direcionou a vir e a não trabalhar. E eu sempre trabalhei a minha vida inteira, desde os 13 anos. Sempre fui independente. Deus trabalhando comigo na questão da autoridade, do sacerdócio do meu marido, do posicionamento dele como cabeça e provedor. Tem sido bênção. Mas às vezes dá aquele aperto, aquela vontade, é uma dúvida, um negócio que vem. E é realmente, né, o mundo espiritual te pressionando para você voltar atrás, sendo que a escolha foi maravilhosa e o que Deus tem proporcionado para a gente aqui tem sido maravilhoso, desde o ambiente, da qualidade de vida, dos alimentos, da escola dos meninos, tudo. E até ministerialmente, né? E hoje, assim, esse chá de mulheres foi o ponto-chave, porque foi ontem no culto que eu entendi, que a gente entendi melhor, vamos assim dizer, que a gente veio para cá com um grande propósito. E Deus falou assim, arregaça as mangas e começa a fazer o que eu te chamei para fazer. E nossa, as coisas aconteceram assim, ó. Num convite de um café, virou um chá de mulheres com até lembrancinha. Uma coisa assim, olha, que se tivesse sido planejado com afinco, talvez, nossa, até telão consegui botar aqui. Que Deus me trouxe a memória que eu tinha um blackout que dava para pendurar ali na janela para botar o projetor. Deus é muito maravilhoso. Então, o versículo de destaque é o 13. Não usem sua liberdade para satisfazer sua natureza. Usem-na para servir uns aos outros. Meu tio Evandro foi consistentemente homenageado e reconhecido por seu amor a Deus e por servir aos outros. Em nenhum lugar isso se tornou mais óbvio do que durante o serviço militar na Segunda Guerra Mundial, onde ele serviu como oficial médico que vai à batalha sem portar armas. Ele recebeu altas honras militares por sua bravura, mas foi mais lembrado por sua compaixão durante e após a guerra. A abnegação dele personificou o desafio de Paulo aos Gálatas quando lhes disse: Você, irmão, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Mas como? Na nossa fragilidade, tendemos a nos colocar em primeiro lugar e não os outros. De onde vem esse altruísmo contrário à natureza humana? O apóstolo Paulo nos encoraja. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Paulo descreve a disposição de Cristo de até mesmo experimentar a morte na cruz por causa do seu grande amor por nós. Somente à medida que o seu Espírito produz a mente de Cristo em nós, é que somos separados e capacitados a nos sacrificar pelos outros, correspondendo ao sublime sacrifício de Jesus quando se entregou por nós, que possamos ceder à obra do Espírito em nós. E é verdadeiramente, porque a gente precisa muito se colocar no lugar das pessoas. A nossa tendência mesmo pecaminosa é ser egoísta, é só pensar na gente, mas as pessoas estão ao nosso redor. Eu trabalhei com idoso 10 anos e a gente vê
uma carência assim tão grande, idosos que os seus filhos estão vivendo suas vidas e tudo bem, mas que não são lembrados, que não são acolhidos, que são extremamente carentes, que vivem sozinhos, às vezes com suas irmãs. Eu já falei, às vezes o que nos resta, tipo, você perde, a pessoa fica viúva, os filhos tomam seus rumos e às vezes o que vai realmente te fazer companhia é um irmão, é uma irmã. É tão bonitinho quando eu via as irmãs indo lá fazer atividade juntas, pintar um pano de prato, aprender, biscuit, como é que é o nome daquilo, gente? Capotagem, negócio assim. Tudo que tinha lá que oferecia na casa da terceira idade lá, na cidade onde eu morava, elas faziam juntas, né? Muito bonito, assim como é muito bonito também ver casais de idosos, né? O cuidado, eu tinha um casal de idosos que fazia hidro comigo e era muito bonitinho o cuidado dele com ela, gente, para descer a escada, a preocupação, os dois andando ali de mão dada e com uma idade tão avançada, né? Então, é esse amor que o Senhor quer que a gente tenha um pelo outro, né? Como é que eu vou receber o amor que eu tanto almejo, que eu quero, se eu mesmo não consigo transmitir e nem vivenciar este amor? Como é que é igual eu falo muito para mulheres solteiras e como é que você está pedindo um homem de Deus? Se você já parou para se perguntar se você é a mulher de Deus que aquele homem de Deus merece? Precisa? Né? Então, assim, às vezes a gente sempre vai querer o melhor para a gente, mas a gente nem para pensar nem se a gente é o melhor para os outros, né? É interessante. E aqui a reflexão vai ser: alguém já o serviu sacrificialmente? Você pode fazer o mesmo, talvez começando pela sua família. Alguém já lhe serviu sacrificialmente? Com certeza, né? Eu lembrei aqui agora, minha mãe se sacrificava e eu nem sabia para pagar minha faculdade. Porque geralmente os filhos não tomam ciência do esforço e dos perrengues que os pais estão passando para poder proporcionar a ele um estudo, alguma coisa. Porque os pais não têm esse costume de ficar contando para os filhos. E eu lembro muito bem que quando eu estava querendo reaver minha faculdade, porque eu tranquei ela por anos, e eu nem sabia se dava para reaver, que o que me motivou foi eu ouvindo minha mãe falar para alguém, assim, do nada escapuliu, que por alguns anos a gente ficou sem viajar porque ela não conseguia pagar. Na época, minha faculdade era R$800. Na época, eu me formei em 2004, tá? Ela não conseguia, estava conseguindo pagar, então ela esperava o final do ano para receber o 13º e as férias e quitar o semestre da faculdade. Por isso que a gente não estava mais viajando como a gente viajava antes. Aquilo doeu minha alma, sabe por quê? Porque eu tinha trancado minha faculdade, faltando 6 meses para formar, para realizar um outro sonho que me foi oportuno naquele momento. E aí, o peso na consciência quando eu soube o sacrifício que ela estava fazendo, sacrificando não só a ela, mas todos nós, minha irmã, meu pai, impossibilitando a gente de viajar e passear no final do ano, para poder arcar com a faculdade, para que eu pudesse me matricular para o próximo semestre. E aí, por questão de honra, eu reavi a faculdade, consegui voltar, ao invés de fazer 6 meses, de fazer 2 anos, porque mudou a grade. Eu muito me recordo disso, mas Deus me honrou, eu consegui bolsa na época, minha mãe não tinha mais condições de pagar, eu consegui me formar esses 2 anos com bolsa
pela graça de Deus, eu já tinha me convertido. E por eu buscar honrar a minha mãe, foi com essa profissão que até os dias antes de vir para cá, eu trabalhei como educadora física. Trabalhei com outras coisas que eu não conseguia ficar parada, né? Mas agora Deus puxou o freio completamente e eu tenho que obedecer. Há mais prazer na obediência, né, do que em sacrifícios. Então, alguém já o serviu sacrificialmente? Minha mãe já me serviu assim. Você pode fazer o mesmo, talvez começando pela sua família? Então vamos lá. Vamos aproveitar essa reflexão. Se você chegou agora, daqui a pouco eu vou baixar a live e vou repostar lá no meu perfil. Então você segue lá, tem vários temas lá. Mas esse daqui especificamente, daqui a pouco eu coloco lá. Então vamos nos policiar para a gente não ficar só querendo fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. E principalmente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas antes disso, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo. Porque sem você se amar, meu querido, não tem como você amar o próximo. Porque é para você amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Só que tem gente que diz com a boca que se ama, mas não se ama. Porque não se dá o devido valor, não tem noção da sua identidade em Cristo Jesus. Né? Hoje, o vídeo que eu passei aqui para as mulheres no chá das mulheres aqui em casa foi sobre identidade. Nós precisamos saber quem somos em Deus. E eu posso te garantir, sabe, que você não é só a criatura, mas você pode ser filho. Se suas atitudes forem de filho, você vai ser filho do rei, você é filho do rei. E você vai receber de poder e graça para você suportar todas as lutas da sua vida. Amém? E eu queria abrir agora para oração. Se você tiver algum pedido de oração, eu vou estar fazendo. Amém? Amoroso Pai, sou grato ao Senhor pelos exemplos perfeitos de Jesus e por seu sacrifício. Ajuda-me, Senhor, a imitá-lo, Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Que nós possamos, Senhor, ser instrumento em tuas mãos. Que o Senhor possa nos usar em tempo e fora de tempo. Seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa. Que possamos, Senhor, exercer o nosso sacerdócio. Traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. E traz também, Senhor, em nome de Jesus, poder e libertação sobre as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, também, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento na vida de cada um que entrou aqui nesta live, nem que por um segundo. E que o Senhor possa entregar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao esposo. Que o Senhor nos liberte, nos salve, Senhor. Que nós possamos dormir o sono reparador, o sono do justo. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, para a glória do teu nome. Traz, Senhor, sobre aqueles que estão com depressão, ansiedade, insônia, um sono reparador. E que eles possam, Senhor, vivenciar o melhor desta terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você recebeu essa oração, digita aí amém. Glória a Deus. Aleluia. E curte aí nosso perfil para você receber mais lives como essa. Lá tem as lives baixadas também, né? Que Deus abençoe, que Ele te dê um sono reparador. Se você sofre de insônia, ansiedade, depressão, que há um bálsamo de cura sobre a sua vida, que o Senhor possa te pegar nos braços nesta noite, te ninar
como um bebê, que você possa dormir o sono do justo. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até amanhã. A semana tá só começando, a gente já começou com chá de mulheres. Eita glória! Deus abençoe. Já já eu vou postar o videozinho do chá aí. Beijo!